Queridos, lá no livro de João, no capítulo 5, vai falar sobre o paralítico do tanque de Betesda. Aquele paralítico estava há 38 anos enfermo. Queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus chegou até ele, Jesus chegou para mudar a história daquele homem. Jesus chegou para restaurar a saúde daquele homem, queridos. Mas a Bíblia diz também que Jesus, ao curar aquele homem, Jesus vai dar uma ordenança para ele. Jesus vai dizer assim, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Ou seja, Jesus estava falando para ele não pecar, para que não acontecesse coisa pior com ele. Ou seja, o pecado ele traz consequências para a vida de uma pessoa, traz consequências gravíssimas para a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que o salário do pecado ele é morte, queridos. A Bíblia diz que uma certa vez o Senhor ele vai usar o profeta Isaías para falar para Ezequias. Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque senão tu morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que Ezequias ele vai se arrepender na mesma hora e vai virar o rosto para a parede e vai falar com o Senhor. E Ezequias vai dizer assim, Senhor, lembra-te de quando eu andei em sinceridade diante de ti. Querida, aquela oração chegou no trono de Deus, aquela oração chegou até o Senhor Jesus. E ali o Senhor, querido, por causa daquela humilhação de Ezequias, que ele se humilhou diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus erros e suas falhas, o Senhor, antes que o profeta Isaías saísse do pátio, ele falou assim, vai lá Isaías, diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Olha só, querido, quando você se arrepende, Deus está disposto a te perdoar. Quando nós nos arrependemos dos nossos atos, dos nossos erros, Deus está disposto a nos perdoar. O arrependimento, ele traz milagre para a nossa vida. O arrependimento, ele traz cura para a nossa vida. O arrependimento, ele traz, querido, restauração para a nossa vida, porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente de coração e nós oramos ao Senhor, o Senhor ele entra com a transformação, ele entra com a libertação. Então talvez você olhe para você e você diz, eu sou pecador, sou pecadora, para mim não tem jeito, não tem solução. Ei, quem foi que disse que não tem jeito? Quem foi que disse que não tem solução? Ei, querido, se você se arrepender hoje dos seus pecados, Jesus ele te perdoa. Independente de qual seja os seus pecados, independente do que você tenha errado, que você tenha cometido, o importante é você deixar o erro e seguir adiante. Porque a Bíblia diz que Jesus falou para aquele paralítico, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Então o segredo é ir e não pecar mais, ir e não cometer mais os mesmos atos. Amém, querido? Peça ajuda ao Senhor, porque Ele é poderoso para te ajudar a vencer este espinho na carne. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe.